pela primeira vez palestrando na casa, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Temos necessidade de usar o microfone ou não precisa? Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem aí também? Eu acho que não desligou aqui, não. Se tu deixar ele paradinho, né? Deixa ligado de frente. Sim. Deixa ligado de frente para cá. Daí Que capta. daí, para captar aqui. Ah, tá, deixa ligado. Então, eu não posso, antes de iniciar, deixar de registrar a minha gratidão de poder estar essa noite prestando um serviço nessa casa. A gente, quando é convidado, convocado a fazer algo nesse sentido, é uma grande oportunidade que nós temos de recuperar coisas do nosso espírito que possivelmente em vivências pretéritas a gente andou por aí destruindo, afastando, quebrando. Então, ter a oportunidade de servir, de trabalhar, é uma oportunidade muito sagrada. E é com essa intenção que eu venho hoje pela primeira vez e agradeço a essa acolhida. Faz 5 meses que estou residindo aqui, fui muito bem acolhido nessa casa, muito grato pela oportunidade de poder prestar serviços. Eu trago uma temática para nós hoje que eu considero muito importante. Quando a gente vem para uma casa, para um centro, a gente ouve as palestras e a gente sabe que a gente vem aqui buscar reforma íntima. E eu não consigo compreender uma reforma íntima que não olhe para os seus conteúdos internos. Então, quando eu decidi o tema, conversando com a raiva, não é conversando com raiva, é com a raiva, eu trago uma temática do nosso mundo emocional. Nós somos corpo físico, nós somos espírito, nós somos mente, nós somos emoções. E tudo isso está conectado em nós. Imaginando assim, que o movimento espírita, como Kardec mesmo, no resumo do Livro dos Espíritos, ele faz uma síntese. Ele diz assim, que a doutrina espírita, que os ensinamentos espíritas se dividem em 3 momentos. A pessoa que nunca ouviu falar sobre a doutrina espírita, ela não sabe o que acontece aqui. E o que traz ela para um lugar desses é a curiosidade. Ela vem em busca do maravilhoso. Ela chega com medo, ela fica até olhando para ver onde que estão guardadas as galinhas pretas, os bodes, que fenômeno que vai acontecer. Esse é o nosso primeiro momento. Existe um segundo momento, que se essa pessoa fica e vem para os estudos, ela começa a adquirir conhecimento. Ela começa a saber, ela começa a ver que falam de Jesus, o Mestre, que dividiu a nossa era, que fala de amor. E aí ela se mune de um monte de conhecimentos. Mas esse é só o segundo momento, precisa acontecer o terceiro momento. Porque eu posso comprar uma coleção de livros, ler todos eles, saber tudo, saber conduzir a vida do outro, dar palpite na vida do outro, achar que eu sou um super conhecedor, mas eu vou ficar ainda só no conhecimento. Esse conhecimento precisa ser transformado em sabedoria, que é o terceiro momento. Então esse conhecimento nos dá os caracteres. E aí o terceiro momento diz assim, eu preciso usar os caracteres. Eu preciso usar. E como que eu vou usar isso num processo de reforma íntima? Eu vou ter que começar a olhar para os meus conteúdos internos. E a raiva é uma das emoções básicas. Nós temos, isso é instintivo em nós. Eu perguntaria para vocês aqui, quem sente raiva? Dá até medo de fazer essa pergunta. Quem sente raiva? Que ergue a mão para mim. Aqui eu não vi. Quem sente raiva? Graças a Deus que é a grande maioria.
Porque, na realidade, todos nós sentimos. Nós sentimos raiva como sentimos fome, como sentimos atração na nossa energia da sexualidade, como sentimos medo, como sentimos tristeza. Tudo isso é nosso, é primitivo e está em nós. Só que, às vezes, para nós sobrevivermos no mundo, nós precisamos nos portar e vestir algumas vestes que dizem: eu sou perfeito, eu sou controlado, eu sou amado por todo mundo, eu não tenho fragilidades, porque quem tem uma crise de raiva, às vezes, pode ser considerado como fraco. E, na realidade, todos nós somos frágeis, todos nós temos esses sentimentos primitivos. Enquanto eu não usar o conhecimento que está nos livros e começar a jogar para dentro de mim e começar a olhar essas minhas emoções básicas, eu não consigo fazer reforma íntima. Porque eu vou continuar achando que o problema, que a culpa dos meus problemas é do outro. Aí eu estou assim porque aquela pessoa me fez isso. Estou assim porque aquele me agrediu. Ela falou de mim. Ela não chegou na hora que eu queria. Meu marido fez isso. Ou meu filho não faz isso. Sempre no outro. E tem como eu fazer com que o mundo inteiro faça o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero? Não tem. Eu não posso controlar o outro. Mas aquilo que vem do outro para mim, se gera em mim a raiva e eu consigo olhar para aquilo, eu não vou deixar de sentir. Mas aquilo pode me mostrar o que precisa ser transformado dentro de mim. Então todos nós sentimos raivas. Muitas vezes. Muito fortes. E se eu percebo que eu não estou em contato com a minha raiva, é um sinal de que eu preciso começar a permitir olhar para as raivas que eu sinto. Nós vamos ver durante a palestra que essas raivas se escondem de muitas maneiras. Que a gente acha que está fazendo algo e no fundo a gente está escondendo uma raiva muito grande. Então vamos lá. Conversando com a raiva. É um assunto das emoções, as emoções falam em psicologia. Eu fui buscar a capa da primeira revista, deixa eu aprender a mexer com esse aqui. Fui buscar a capa da primeira revista espírita no ano de 1858, publicada sob a direção de Allan Kardec. E olhem o subtítulo dessa revista espírita: Jornal de Estudos Psicológicos. Naquela época, Freud era uma criança, Jung era uma criança. Não se falava em psicologia. Fazem 50 e poucos anos que a psicologia se separou da filosofia. Para ser uma ciência, e graças a Deus essa ciência vem revolucionando os nossos comportamentos. Eu fui buscar isso para tentar entender, porque em alguns centros e algumas casas existe um pouco de resistência quando entra a psicologia. Eu tenho que ficar só no código moral, só nos ensinamentos. Mas às vezes eu digo para alguém: você não pode sentir isso. Mas é natural ele sentir. E aí, se ele sente aquilo, ele vai se culpar por sentir aquilo e não vai olhar para aquilo. Então nós precisamos olhar, faz parte das nossas sombras. E raiva não é negativo, raiva é positivo. Eu acho importante a gente se conscientizar de que, se eu quero me reformar intimamente, eu vou ter que olhar para os meus aspectos emocionais. Eu me baseei neste livro chamado Cultivo das Emoções, que é um psicólogo curitibano que participa dos núcleos de estudos de Joana de Ângeles na Mansão do Caminho. Aqui ele fala do medo, da raiva, da tristeza e da alegria. Seria um livro ótimo para começar a se pôr em contato com essas emoções muito básicas, essas quatro, que no dia a dia elas nos derrubam. Hoje, no nosso tempo aqui, nós vamos falar então mais especificamente da raiva. Querer separar o espiritismo da psicologia é tentar formalizar uma doutrina espírita sem alma. Quando falamos em psicologia, em psique, é a alma. Então eu preciso olhar para esses aspectos. No livro A Gênese está assim, não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos.
Eu posso ler todos os livros dessa biblioteca. Se eles não produzirem reforma em mim, e para produzir reforma em mim, às vezes dói, às vezes eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento espiritual, de tratamento psicológico, de tratamento físico, porque muitas vezes tantas emoções estão encalacradas, tanta raiva, tanta tristeza, tanto medo nunca olhado, e aquilo se reflete no corpo. O corpo é o nosso último estágio quando a doença aparece. Ela surge no espírito por falta de amor, de perdão, de entendimento. Ela se manifesta e dá sinais através do perispírito no corpo. O nosso corpo está sempre dando sinais. Mas ele dá um sinalzinho, a gente toma um remédio e acaba aquele sinal. Temos que tomar remédio. Mas se a gente observasse o corpo, ele mostra muitas coisas. Eu quero compartilhar uma experiência minha. Nesses 5 meses que eu estou aqui, eu me lancei numa jornada diferente, nova. Deixei muita coisa para trás, então, queira ou não, é do humano o medo, é do humano ficar estressado até que as coisas comecem. E faz uns 30 dias eu tenho que parece uma placa aqui assim na garganta. Tem coisas que precisam ser ditas, verdades minhas que eu preciso dizer para mim mesmo. Se eu for no médico, vai aparecer uma irritação. Sim, eu preciso tratar. Mas se eu olhar para trás, alguma coisa tem aqui. Eu já fiz cirurgia de hérnia de hiato, porque eu tive esofagite. O que é esofagite? É engolir, 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 nunca dizer aquilo que você pensa, a tua vontade, o jeito. E o corpo mostra. E isso tem raiva escondida por trás disso. Mas aí dizem para nós que nós não podemos ter raiva, porque ter raiva é fraco, é feio. Você é desequilibrado se você tem raiva. E nós precisamos olhar para isso. Por isso que é importante esses aspectos. O grande diferencial dos mundos de regeneração está diretamente ligado à esfera emocional. Eu já fiz essa pergunta para vocês. Agora, se eu perguntasse de novo, aqueles que disseram que não, talvez por vergonha, por indecisão, levantem a mão e digam, eu tenho raiva. Pode levantar e dizer, eu sinto raiva. Sim. Aí eu não sei no que ela está camuflada, mas ela existe. E a gente vai para frente e vai ver algumas camuflagens. Ela é uma emoção básica, primária. E ela é uma potência da nossa alma. Quem já, num momento de extrema raiva, que é uma energia que tem dentro da gente, quem já não falou algo que se arrependeu amargamente? Porque aquilo subiu assim, e você não soube nem identificar que era uma raiva. E você explodiu, você falou, e as palavras saem, machucam, ficam. Então são potências da alma, tanto para o bem quanto para o mal. Sabiam que uma raiva bem usada te tira do lugar e te leva para um lugar melhor? Se você está num emprego que você é infeliz, que é tóxico, não é bom, o que vai te tirar dali? É a raiva daquilo. Então ela é uma energia de movimento. Ela faz com que você se movimente, tá? Se você não sentisse raiva, você seria como, desculpe a palavra, como uma mosca morta que um leva para lá, um leva para cá, e você faz aquilo que os outros querem, você não tem vontade. Porque a raiva nos afeta quando algo de fora vem e mexe aqui dentro e eu não gosto, me deixa irritado. Ou então eu acesso conteúdos meus que são dolorosos e aquilo me irrita também. Então é quando algo me hostiliza. Mas o meu ego está sempre dizendo assim, deixe isso de lado. Não olhe para isso. Se você for olhar para isso, pode doer. Só que algumas coisas precisam doer para que a gente consiga se regenerar. Ela é uma energia de movimento muito forte. E não tem nem como nós definir a raiva. Por exemplo, o que é a raiva? Eu posso estar simplesmente irritado, levemente irritado. Mas eu posso estar tendo um ataque de fúria. Isso tudo é raiva. Existem várias maneiras de se manifestar a raiva. Então não é um conceito que diz isso é a raiva. É muito grande tudo isso. Se
você está irritado, de repente você manifesta no corpo até algumas alergias, algumas vezes, algumas questões de não aceitação. A gente não vai entrar por esse lado das somatizações, que é muito amplo. Mas uma pequena irritaçãozinha está na família da raiva. Precisa, talvez, ser olhada, ser compreendida. Porque se eu sinto raiva, só que eu não expresso que eu estou com raiva, eu não faço nada para movimentar aquilo, eu ressinto a raiva. E eu ressinto a raiva. E aí a raiva se transforma num ressentimento. De tanto que eu sinto, aquilo se transforma em ódio, em rancor. E é muito mais fácil tratar da raiva do que tratar do ódio. Só que eu preciso identificar ela em mim. E cada um de nós tem uma personalidade diferente. Algumas coisas provocam em pessoas uma explosão, enquanto que para outras elas lidam bem. Cada um se construiu de uma forma. Não dá para dizer você é assim, vai ser assim. Nós somos únicos. A nossa impressão digital no universo é única. A ciência, os ensinamentos, tudo isso ajuda a nos dar um mapa. Mas nós não podemos olhar para nós, nos espelhando no outro e querendo ser como o outro é. Porque aquilo que me habita pode ser muito diferente. Ainda mais quando consideramos de muitas e muitas e muitas existências. Todos nós trazemos uma carga de emoção, mas é a emoção que movimenta a nossa vida. As emoções precisam ser cuidadas. E, olha, vamos fazer uma analogia, uma comparação assim, ó. Na nossa cultura, como é antagônica a raiva? Ela é positiva e ao mesmo tempo negativa. Ela pode ser positiva no meio social, ela é considerada força, competência, conquista. Vocês sabem que existe pesquisa nos Estados Unidos, que eles pesquisam o perfil das pessoas e quem tem uma energia de raiva muito forte, eles contratam e pagam mais, porque essas pessoas vão cumprir metas. Elas vão com aquela energia, que é a energia dessa força da raiva, e elas cumprem as metas, elas vendem o que tem que vender antes que os outros, elas se movimentam, elas vão. Na grande maioria das vezes elas passam por cima de todo mundo. Não estamos falando de valores morais. Estou dizendo que no social isso põe uma competição. Se você vai correr e competir com alguém, se você não usar a tua energia de raiva, você perde. Se você olhar assim, coitadinho. Não, você tem que se apossar disso e ela vai te movimentar. Então ela é positiva. Agora, imagine um de vocês daqui a pouco aqui dentro começar a dar coice, chute e surtar dentro de um espaço de uma casa espírita. Todos nós vamos olhar para você e vamos dizer assim, que desequilibrado, que fraco que é essa pessoa. Isso é doente. Pode estar com obsessores, sim, mas nós não podemos passar a vida inteira colocando a culpa nos obsessores. Se os obsessores estão nos influenciando, a culpa é nossa também, para a grande maioria das vezes, porque a nossa sintonia é que está mantendo ele ali. Então vejam que lá fora a raiva é positiva, essa energia. Agora, se for num templo, numa igreja, eu tenho que segurar. É difícil de lidar com tudo isso, né? Porque o mundo tem um padrão que nos impõe a cultura, a educação. A gente é suscetível a tudo isso. Um espírita pode sentir raiva? Pode. Eu adoro os livros da Joana de Ângeles, psicografado, Divaldo. Ela tem 16 livros. O primeiro dela foi em 1989, se não me engano, e o último em 2011. É a série psicológica de Joana de Ângeles, através de Divaldo. Divaldo, numa entrevista, revela que o espírito de Joana estudou mais de 50 anos psicologia, psiquiatria, medicina. Então o viés que ela pega é justamente a linha psicológica. Em um dos livros dela ela diz assim: ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar é o escamoteamento dela. Escamotear é esconder, camuflar. Né?
evitar o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. Então nós não precisamos ter vergonha de ter raiva. Está liberado ter raiva. Podemos ter raiva. Agora o que nós vamos fazer com essa raiva? Como nós vamos fazer com ela? A gente vai tentar se aproximar desses questionamentos. Como que eu escondo a raiva? Sede de justiça. Assim, aquela pessoa me ofende, ela me xinga, ou ela faz algo que eu não gosto, e aí eu aprendi que eu preciso perdoar. Daí eu digo assim, eu perdoo, mas... Quem diz assim? Mas o dia que ela me procurar, ela vai ouvir todas as verdades que eu digo. Mas um dia ela me paga. Mais isso, mais aquilo. Eu perdoo, mas... Então, como se fosse um justiceiro. Eu sinto a raiva, mas eu já disfarço, porque eu sei que é feio ter raiva, então eu perdoo. Mas... Aí dá um justiceiro. Os comentários sarcásticos, irônicos e humorados. Todos nós, chega final de ano, temos famílias grandes, a gente sabe que tem espíritos simpáticos, espíritos antipáticos nas famílias. Aí, de repente, você tem uma família grande e você vai fazer uma grande festa de virada de ano, e vão todos. Mas aí você sabe que tem um cunhado, uma cunhada, uma sogra que tu não vai muito com a cara, mas você nunca disse para ela que não gosta dela, nunca sinalizou para ela que ela faz coisas que te desagradam, porque imagina, eu vou falar, eu sou melhor que ela, eu sou superior que ela, então, aí você vai para essa festa e de repente lá está todo mundo reunido e você solta uma piadinha, aquela piadinha assim, direto para aquela pessoa. Esses comentários a gente faz. Quantas vezes a gente trabalha numa grande empresa com pessoas que a gente não gosta e a gente solta a piadinha e essa piadinha é carregada de raiva, tem um monte de raiva aí atrás. Mas como eu não tenho proximidade, muitas vezes eu não tenho nem como falar para essa pessoa, e eu não posso expressar minha raiva, então eu dou um jeitinho de esconder. Mas aí tem raiva. Uma pessoa muito humorada, que lida com tudo com facilidade, com muito humorismo, que para ele tudo é 10, tudo é perfeito, que ninguém consegue atingir porque ele perdoa todo mundo. Cuidado. Nós, seres humanos, temos muitas sombras. E são normais em nós. O medo de olhar para essas sombras é que faz com que a gente esconda. As alfinetadas que a gente dá, as opiniões impiedosas, a soberba, a arrogância. Quantas vezes eu tenho medo de algo, porque a raiva ela é filha do medo. O medo é a primeira emoção mais forte em nós. Se nós não tivéssemos medo, a gente nem estaria vivo, porque daí não tem noção de perigo. Mas tem um medo que me protege e um medo que me paralisa. E aí, a raiva como filha do medo é assim. Eu não confio em mim. Eu tenho um monte de inseguranças em mim. Mas aí, alguém me convida para vir aqui na frente falar alguma coisa. E eu gostaria de ir, eu tenho conteúdo, eu conheço aquilo. Mas eu digo, não, pega outro, eu não sou bom. A falsa humildade, às vezes tem aí um medo de se expor, para o que o outro vai dizer de se expor ao ridículo. E aí, não trabalhando isso, vai aparecer a raiva. E muitas vezes essa raiva se manifesta de uma forma de soberba. E aí eu me impunho então com muita força e chego nos lugares como se eu fosse o melhor. Sabe aquelas pessoas que a gente olha assim, parece que elas são independentes, que elas não precisam de nada, que elas resolvem tudo, que nada abala elas, e a gente olha para elas e, nossa, como essa pessoa é forte, eu queria ser que nem ela. Ela não precisa de ninguém. Ela se vira, ela faz tudo, ela é forte, ela é bem resolvida. Tu olha, como eu queria ser essa pessoa. Aí pode existir um ser humano com tanto medo que o outro chegue e conheça os seus conteúdos, ou com tanto medo de se abrir que não tem ninguém para ajudar, e aí se veste disso, nessas posições arrogantes. Quando alguém é muito arrogante com nós,
pode ter muita raiva escondida aí. De repente, ele tem um problema de raiva com alguém, mas que ele não consegue resolver porque ele não tem força e nem dá. De repente tem um chefe lá que você não pode falar aquilo. E aí você chega em casa, lá está com a esposa, o teu marido, o teu filho está, um bebê lá está brincando, ele dá um grito, você descarrega tudo aquilo em cima. Então isso é a emoção da raiva. A gente sente a raiva. E ela precisa ser sentida. Só que eu não posso vomitar ela em cima do outro, não devo engolir ela, eu devo cultivar. Como é que eu vou cultivar a raiva? E aqui também tem o mártir virtuoso e caridoso. Se a gente voltar um pouco, pegar nossa mãe, nossa avó, elas vieram de uma cultura assim. Tu vai casar, como é que é o ditado da igreja? Eu faço tempo que estou afastado da igreja. Que Deus uniu, o homem não se separa. Minha mãe foi um exemplo disso. Meu pai faleceu fazem 14 anos. Então essas mulheres vêm de uma cultura que é assim, vou casar, vai ser até o fim da vida. E aí muitas delas apanham, muitas delas suportam situações horríveis, subhumanas. Mas elas pensam assim, não, eu sou forte, eu vou até o fim. Eu prometi, eu vou até o fim. E aí, em muitas situações, tem até uma pesquisa que fala isso, minha filha, a psicóloga, ela me contou isso. E existem algumas situações que as mulheres sofreram tanto com o tipo de marido machista que era antigamente, que hoje, graças a Deus, está diminuindo, que de repente, numa altura da vida, esse marido caía de cama e ficava dependente dessa mulher. E aí essa mulher tinha uma tonelada de raiva guardada e bem estocadinha. E aquele marido jogado na cama precisando de comidinha na boca e por fralda. Tem uma pesquisa que fala sobre isso. Aí essa mulher, ela consegue se vingar disso tudo. Observam como é forte essa energia em nós? Mas ela não faz por maldade. É saudável por isso para fora. Só que ela não sabe lidar. Ela não soube lidar com isso. Porque diziam que as mulheres serviam apenas para gerar filhos e cuidar da casa. Lá no tempo das cavernas, as mulheres ficavam com seus filhos em casa. E os homens saíam para conseguir comida. Será que os homens daquela época se perguntavam, eu estou triste? Só eles não sabiam o que era isso. Eles sabiam que tinham que matar ou morrer, mas trazer comida para casa. Então, nós já evoluímos, graças a Deus, nos relacionamentos. Hoje, os homens estão ajudando as mulheres com os filhos, na casa. Hoje, as mulheres conquistaram um espaço tão grande que muitos homens estão completamente perdidos. Porque as mulheres já não precisam mais dos homens, a não ser para relações sexuais. Só que aí está tendo também um desvio em alguns aspectos. Porque existem as mulheres empoderadas. Hoje está muito moderno isso. Mas existem algumas mulheres que estão ficando empoderadas. No sentido de que nós temos um masculino e feminino dentro de nós. Os homens e as mulheres, temos as duas dimensões. Mas precisam um equilíbrio. Então, em alguns aspectos, os homens hoje estão ajudando mais e continuam meio perdidos com essa evolução. Mas, graças a Deus, a gente não está mais naquele tempo em que o que o homem dizia era lei. Então, observe nossas avós, o quanto sofreram com tudo isso. De não saber e não poder, não ter espaço para falar isso. E aí se colocavam nessa posição de mártir. Eu vou suportar até o fim, porque um dia eu ganharei o paraíso, ou o céu. Foi uma vida inteira como capacho, acreditando que um dia ganharia o céu. Se põe no papel de mártir. Quando eu disse antes do exemplo daquela pessoa que ela é equilibrada, que não tem problema com o ser de ninguém, aí também, quando vocês acham alguém que você considera um mártir, que suporta tudo, que resolve tudo, que não precisa do outro, aí também não é o equilíbrio de um ser humano. Porque nós precisamos do outro. Eu preciso chorar no colo do outro, eu preciso abraçar, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão, eu preciso gritar para o outro, eu preciso beijar o outro. Tudo isso está dentro de mim. Tudo isso faz parte da minha emoção. E
como que a raiva, como que eu vou identificar ela no meu corpo? Vocês acham que esse bebezinho aí está com cara de raiva? Mas como que pode um bebê ter raiva? O bebê recém-nasceu, tem raiva. Ele não fez curso para aprender o que é raiva. Porque justamente é natural. E o que acontece no nosso corpo da raiva? Ó. O livro Inteligência Emocional diz assim, ó, o sangue flui para as mãos, tornando mais fácil pegar uma arma ou golpear um inimigo. Os batimentos cardíacos aceleram e uma onda de hormônios como a adrenalina gera uma pulsação, uma energia suficiente e forte para uma ação vigorosa. Quantas pessoas cometem crimes e depois vão entrevistar elas e dizem assim, eu não sei, eu perdi a cabeça. Que é uma energia tão forte que brota dentro de nós, e o sangue, ele vai para as mãos justamente para me defender, para me lutar. A raiva, ele vai para as mãos. Quando eu estou com medo, o sangue vai para os grandes músculos que são as pernas. Para quê? Para correr. O nosso corpo, ele sabe tudo e ele faz tudo isso inconsciente. É tudo programado, o nosso corpo é perfeito. Então a raiva também é inconsciente. Eu não controlo as batidas do meu coração, como quem diz, agora bate, agora não bate. Isso acontece naturalmente. A raiva também brota em mim naturalmente. Eu preciso entender isso, que aí vai ficar mais fácil de eu lidar com ela. E no corpo, primeira coisa, as narinas se abrem quando a raiva está expressa no corpo. Vocês conseguem ver ali? Sim. Não sei se eu ficar para cá. A testa se franze e os olhos ficam menores. Aqui também não fica bom. Por que a testa se franze e os olhos ficam menores? Porque quando eu estou com raiva, eu tenho geralmente um alvo. E aí, para focar melhor. As narinas se abrem para me respirar melhor. A mandíbula fica cerrada e os dentes ficam à mostra. Mostro os dentes justamente para dizer, cuidado, eu morro. Liberação de hormônios que disparam o coração, produzem suor e o rosto vermelho. O sangue vai para as mãos preparando para a luta. Quando a gente está raivoso, a gente fica vermelho e meio amarelado também. A bile derrama, essa energia, a adrenalina produz tudo isso em nós. Agora vamos ver algumas imagens que ilustram essas características. Olha aí, a testa franzida, os olhos, mostrou os dentes. Identificam raiva nessa criança? Olha aí, ó, uma expressão nítida de raiva também. Olha mais um anjinho raivoso. O trânsito é um lugar em que a gente apanha tanto da raiva no trânsito, a gente comete tantos absurdos com a raiva. Eu gosto de falar do reizinho, que o reizinho é assim, ó. Vocês vão concordar comigo. Todos nós temos um reizinho dentro de nós. Todos nós. Vamos fazer alguns exemplos aqui e vou usar o trânsito também, só para a gente identificar esse reizinho. Vamos imaginar que vocês são aqui de Balneário e trabalham em Itajaí. Segunda-feira de manhã, vocês acordaram atrasados. Vocês têm que ir de carro. Vocês não conseguiram tomar café, vocês já estão atrasados. E vocês vão por uma rua que só tem uma mão, uma via, e pode 80 por hora. E você está indo a 80 por hora e de repente tem alguém na tua frente a 60 por hora. Não tem como passar. O que você faz? Sejam sinceros. Você está atrasado. Não comeu. Segunda-feira. O que vocês fazem? Podem dizer, não tem problema. E o que mais? Não sei se dá para fazer gesto obsceno aqui. Dona Tânia, me desculpa, mas a gente faz assim também. Vocês não fazem? Agora imagine uma situação assim. Sábado, você não trabalha. Você acordou com calma, pegou tua família e você vai passear num shopping lá em Itajaí.
Aí você levantou, fez toda a tua higiene, tomou café, e lá pelas 10 horas tu sai de casa, pega essa mesma estrada e vai no shopping. Agora você vai a 60 por hora. E você está indo. E alguém vem atrás de você e cozinha assim de você. O que você faz? Repete o gesto. Repete os gestos. Ou então, assim, naquela mesma segunda-feira que você chegou atrasado no trabalho de manhã, você teve que voltar para casa de meio-dia, fazer o almoço, já era 11h30, e você teve que passar no mercado, pegar carne, ou seja lá o que for. Era 11h30, você tinha que voltar 1h30 do trabalho. E você vai no mercado e lá tem uma caixa que começou aquela semana, toda atrasadinha. E ela erra, e ela não vem, e você está ali na fila. Você está ali na fila. O que a gente faz? Mas aí a gente consegue se livrar do pecado e a gente vai e a gente mora no 5º andar. Mas aí eu estou com tanta pressa e eu chamo o elevador e eu observo. Não, eu observo que tem, ou para em todos os andares, ou alguém, eu observo que alguém do 1º andar está com o elevador com a porta aberta segurando. Meu Deus. Isso aí é o nosso reizinho. Sabe que de manhã cedo a gente acorda e a gente avisa o mundo assim: atenção, o rei acordou. A partir de agora tudo tem que ser como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Porque se não for assim, não vai dar certo. Nós temos ou não temos um reizinho dentro de nós? Temos. E é natural esse rei, sabia? Esse rei, quando ele se movimenta dentro de nós, que ele se acorda, é a energia da raiva. Só que agora vocês sabem que vocês têm um rei. Só que todos nós temos um rei. E aí o que a gente vai fazer? Uma grande guerra de reis? É o que a gente faz aí fora. Tem possibilidades de eu fazer com que o mundo que me cerca faça tudo como eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero? Tem? Não. Às vezes eu estou no trânsito, alguém se atravessa na minha frente, o meu rei se acorda e já manda ele para não sei aonde. Tá, mas agora eu sei que eu tenho um rei. Então agora ele vai se acordar de novo. Mas aí vai dar tempo de eu pensar: puxa vida, respira um pouco. É natural eu sentir isso, mas será que essa pessoa não está com algum problema? Será que essa pessoa, aconteceu alguma coisa com ela mais grave que a minha? Aí eu começo a olhar um pouco o mundo do outro. Eu saio do meu castelo achando que eu sou o rei desse mundo todo. E olha que nós somos mais de 7 bilhões nesse planeta. Achando que somos os reis, os bons, que tudo tem que ser como eu quero. Quantas vezes os maridos ou as mulheres chegam em casa e se atrasa 5 minutos, o rei se acorda e faz uma guerra, porque, pelo amor de Deus, gente, ninguém está a nosso serviço. Ninguém é menor do que nós, ninguém é maior do que nós. Nós temos o nosso espaço, mas eu preciso olhar para o espaço do mundo do outro. Se eu sinto raiva, tudo bem. Eu vim quarta-feira passada com meu irmão assistir a palestra daquela senhora que eu não me lembro o nome dela. Eu e meu irmão, e assim, já pensou nós com uma avó dessa? Que coisa maravilhosa. Em momento algum ela falou: eu não tenho problema. Mas ela sabe lidar com aquilo. Tem o problema, ela olha para aquilo, passa para frente. Ela fala o que tem que falar, ela se mantém. Então, ela tem saúde emocional. Porque nesse mundo que nós estamos, a gente sabe que os problemas existem. Mas eu preciso descer do meu pedestal. Eu não sou um rei. Ninguém tem que fazer as coisas como eu quero. Nós temos que entender isso. Isso é muito orgulho. E aí pode ter muita raiva escondida atrás disso. Aí o uso de soberba. E ninguém pode me desafiar. O meu rei é o melhor. É importante a gente analisar muito isso. Precisamos olhar para o nosso reizinho que, quando contrariado, se sente com orgulho ferido, o ego adoecido. Adoecido pelo excesso de si mesmo, que faz com que interpretemos tudo que colide com nossos desejos e vontades como um problema a ser resolvido. Ah, você fez alguma coisa que não me agradou? Não, tem que acertar isso. Porque comigo é assim, tem que ser assim. Gente, isso é sinal de um ego adoecido.
O meu ego, naturalmente, se eu não trabalho com ele, o meu ego me defende, me protege. O ego é 5% do que eu sou. Conscientemente, 5%, 95% inconsciente. Desses 5%, o centro desse consciente é o ego. Vamos imaginar assim que nós temos um grande edifício de 50 andares. O ego é o porteiro desse edifício, mas ele acha que ele é o dono do prédio inteiro. E aí, quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente se põe achando que somos bons, perfeitos, amados por todo mundo, que nós somos sábios, o nosso ego fica muito grande. E aí tudo que o outro fizer, que me tirar do conforto, eu vou reagir, eu me torno reativo. Porque o meu ego ele me protege para que eu não saia da zona de conforto. Está tudo bem assim. Já ouviram falar da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu sou sempre assim. Isso é uma pessoa extremamente egocêntrica. Tu vai conversar com ela, ela diz, olha, eu sou assim, nasci assim, você sempre assim. Pelo amor de Deus, distância. Não, nós podemos ter nascido assim, mas eu estou tendo novas consciências, eu estou aprendendo que eu tenho sombras como o outro tem sombra, então eu olhando para as minhas emoções, eu consigo lidar melhor com tudo isso. E aí o meu ego vai ficando mais frouxinho. E aí quando alguém me agride, mexe com a minha emoção da raiva, eu consigo respirar, dar um passo atrás e ampliar minha visão. E dizer, puxa, de repente ele não está num dia bom. Puxa, quem disse que tem que ser do meu jeito? Puxa, por que eu não respeito? Entende? A gente começa a alimentar o nosso ego com outras coisas e ele vai ficando mais suave. Isso é evolução e tomada de novas consciências. Agora, enquanto eu me achar o rei, que sabe tudo, e daqui de cima eu dito tudo de cima para baixo, os outros têm que fazer, isso é egoísmo puro. E infelizmente no mundo aí fora que nós mais temos o egoísmo e o orgulho. E enquanto o mundo cobra que tenhamos sempre o último modelo de carro, de casa, de celular, cuidamos de todas as exterioridades, poucas pessoas olham para dentro de si, para as suas emoções. E reforma íntima, sem olhar para esse aspecto, pode acontecer, mas muito dessa reforma íntima pode ficar embaixo do tapete. E a hora que tirar o tapete, pode ter coisa. Então, se a gente consegue ir olhando já para isso com mais calma, a gente não precisa se martirizar, se sacrificar, porque eu sou... Começar com culpa, não, nada disso. A gente sabe que não está sozinho, a gente sabe que a gente tem ajuda. A gente só precisa se conscientizar. As emoções fazem parte de mim. Eu olho para elas, elas me ensinam alguma coisa. Se eu não conseguir dessa vez, daqui a pouco eu consigo. Mas eu não posso negar as minhas emoções. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do orgulho ferido, pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos. Senão o orgulho ferido por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Gente, imagine uma criança de 3 aninhos, você dá um brinquedo para ela, e daí você vai lá e quer pegar o brinquedo. O que ela diz? Não, é meu. Mas é uma criança de 3 anos, ela ainda não formou a personalidade. O ego dela defende. Uma criança que recém-nasceu, meu neto faz uma semana que nasceu, de 3 em 3 horas ele chora para mamar. Ele não está preocupado se a mãe dele está cansada, se é 4 horas da manhã, se é 5 horas da manhã. Ele não tem consciência, é instintivo aquilo. Eu preciso comer, me tem que comer. Mas não é que não existe amor. Só que é um processo de evolução. Mas nós com 15, 20, 30, 40, 50 anos, está na hora de nós começar a olhar que não existe ninguém à nossa disposição de fazer os nossos desejos e os nossos caprichos. Enquanto eu continuar dizendo que a culpa de eu sentir raiva é o outro, eu não estou olhando para dentro de mim. É claro que as pessoas nos agridem, claro que as pessoas nos ofendem, sim. Mas se alguém chega aqui
e me chama, por exemplo, alguém, posso terminar a palestra ali fora, alguém chegar assim para você, nossa, como você é arrogante, eu não gostei de você. Eu vou receber isso. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de negar isso, de pensar comigo, quem que é essa? Eu sou palestrante, quem que é essa pessoa? Eu nego, eu não olho para isso. Agora eu posso fazer assim, puxa vida, eu acho que eu preciso observar isso, porque se ela captou isso em mim, talvez eu esteja muito, muito arrogante mesmo. Qual que dói mais? É mais fácil negar. É mais fácil dizer que o problema é do outro, que a culpa é do outro. Então é muito bom quando alguém chega e nos aponta, faz uma avaliação ou uma crítica no sentido de avaliar. Que a gente acha que a gente é uma coisa, a gente acha que passa uma imagem, mas nós temos toda uma energia. E muitas pessoas têm sensibilidade de perceber isso. Então, se alguém chega e você sabe que essa pessoa não está com muito ódio de você, se ela chegar e te disser alguma coisa, analise, observe. Isso é presente para ser analisado. Mas é bem mais fácil dizer, não, então, ela falou isso. Quem quer essa pessoa é uma ignorante, quem é ela para dizer que eu sou assim? Aí o ego me defende, eu projeto no outro, afasto o outro, faço problema, eu continuo, o meu vizinho continua no pedestal. Né? E é assim que a gente geralmente faz. E aí a gente se reforma, faz uma reforma íntima maravilhosa. Talvez na nossa casa física, mas dentro de nós a gente não consegue, até que a gente não olhe para esses aspectos. Muitas vezes desejamos mudar as relações para não precisarmos nos modificar internamente. Não sobrepujarmos o nosso orgulho e o egoísmo. Criamos explicações falsas, interpretamos as situações de modo enviesado. Tudo para tentar manter inconscientemente o ego alienado em seu pedestal. Precisamos romper com as imagens dentro de nós mesmos, do quanto nós nos achamos importantes, certos e adequados, pois sentimos raiva quando o mundo não se ajusta a esse julgamento equivocado que fizemos de nós. E quando eu me achar perfeito, eu vou ter muita raiva escondida, porque o mundo não está nem aí para a minha perfeição. Não vai fazer o que eu quero. Agora, se eu sei que eu sou frágil, que você é frágil, eu paro de te julgar, porque eu olho essa fragilidade em mim, vejo ela em você. Se eu tenho o direito de ser frágil, você também tem. Os julgamentos diminuem. Nós, antes de sermos santificados, nós precisamos ser humanizados. Precisamos olhar para os aspectos humanos. Senão a gente quer ser santo e a gente não consegue ser santo, puro, reformado, sem olhar para as nossas sombras. Precisamos abrir esses baús. Só que eu falando assim, parece talvez para vocês que só tem coisa ruim dentro disso. Não, não tem. Tem muita coisa linda dentro de nós. Se não tivesse sombra, a gente não consegue nem ver a luz. Nós precisamos trabalhar com as duas coisas. E como é bonito olhar para uma sombra nossa, jogar luz sobre ela, aquilo nos eleva o nosso nível de consciência. E quanto mais eu aprendo e entendo, às vezes numa relação tem uma pessoa que começa a buscar esse caminho e ela entende um monte, e o outro não entende. Essa que entendeu, às vezes ela começa a se afastar porque não consegue mais conviver. Mas ela tem a obrigação de não julgar esse que ainda não entendeu. Quanto mais nos será dado, mais nos será cobrado. Usar um exemplo, imaginem uma caixa d'água, cheia d'água. Joga uma pedra grande dentro dessa caixa d'água, vai para o fundo. Joga uma folha de isopor, fica em cima. Existem alguns relacionamentos que são assim. Pessoas que são extremamente pesadas, densas. Para elas, o que importa é trabalhar, ganhar dinheiro, comprar comida, comprar bebida, fazer sexo. Elas vivem nos instintos primitivos. Mas aí, aquela pessoa que convive com ela já evoluiu, já buscou, já se conscientizou de um monte de coisa, ficou mais leve. Às vezes as relações ficam complicadas porque essa pessoa que é isopor, ela até consegue descer na água, fazendo muito esforço. Ela fica um pouco lá embaixo e volta.
porque ela fica sufocada se ela voltar para patamares muito densos da onde ela já saiu. Agora imagine alguma pedra, se ela consegue chegar à leveza, se ainda ela não tem consciência disso. Entende que às vezes nós pecamos e erramos porque ignoramos. Mas a partir do momento que eu tomo consciência daquilo e não olho para aquilo, eu tenho mais responsabilidade sobre aquilo. Então, olhar para as emoções faz com que a gente se torne mais responsável. Às vezes dói, mas é libertador. Porque daí aquilo que me afetava não me afeta mais. Eu consigo olhar por cima daquilo. Não que eu sou melhor que o outro, porque eu entendi coisas que outras pessoas ainda não entenderam. Só que isso eu posso ler 1000 livros, eu preciso assimilar dentro de mim. Que o que nos sustenta não é o que eu guardo de conhecimento e informação, é aquilo que eu assimilo desse conhecimento, é aquilo que eu transformo dentro de mim. Então agora, quando vocês saírem amanhã, ou a hora que for, vocês vão perceber esse reizinho de dentro de vocês se mexer. Vocês não precisam negar ele, nem esbravejar. Mas vocês vão poder dar um passo atrás, respirar e vão cultivar essa emoção. Mas cultivar a raiva parece tão estranho, né? Olha só, quando eu passo uma vida engolindo, ou então eu expresso indiscriminadamente a raiva. Alguns sinais. Imagine o dia que você explodiu de raiva. O que você fez, né? Dor de cabeça, dor nas pernas, dor dos ombros, exaustão, falta de energia, gota, fibromialgia, até câncer, doenças de pele, problemas digestivos, gastrite, hepatite, disfunções da tireoide, insônia, depressão. Quantas pessoas que passam uma vida inteira engolindo a raiva e isso chega ao final da vida, se transforma em câncer, sim, somatiza em câncer. E quantas pessoas têm um AVC em momentos de explosão de raiva, que não sabem o que é aquilo e se entregam para aquilo. E aquilo é tanto hormônio no sangue, né? Então, o nosso corpo sofre muito pelo nosso desconhecimento das nossas emoções. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Meu Deus, passou da hora já. Mais 5 minutinhos? Não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí a gente se pergunta assim, mas Jesus se irou? Sim, Jesus se irou. Ele diz assim que aquele que se encolerizar estará sujeito a julgamento. Mas qual que é o segredo desse ensinamento? Aquele que se encolerizar contra o seu irmão. Porque eu sentir a raiva, identificá-la é normal. Agora, eu sentir a raiva e querer ir para cima do outro, passa pela minha consciência de decidir fazer isso. Então, o julgamento está o que eu faço com esse excesso de raiva quando eu não sei lidar com ele e que eu jogo sobre o meu irmão, porque eu não estou respeitando o meu irmão. O segredo desse ensinamento, parte dele está aí. Irai-vos e não pequeis. Paulo na carta aos Efésios. Irai-vos, podem se irar. Mas e quando é que eu peco? É o que eu vou fazer com essa raiva. Então está liberado sentir raiva. Mas não está liberado, nós vamos estar no outro a nossa raiva. Disciplina versus repressão. Nós reprimimos muito a raiva. E em muitos momentos, por excesso de repressão, ela estoura como uma panela. E aí o estrago é bem maior. Então é uma questão de disciplina mesmo dessa emoção. E como que eu vou cultivar a raiva? Vou ter que dar uma corridinha aqui, só para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Primeiro dia na casa, a gente se perde no horário. Não posso expressar em demasia, não devo engolir. Como que eu vou cultivar a alma? O Marlon, nesse livro, ele faz um comparativo com as plantas, como se fosse um jardim. Por isso ele usa a palavra
cultivo. As plantas muitas vezes precisam de poda. Muitas vezes nós temos que tirar uma planta e pôr em outro lugar. Às vezes precisamos pôr a planta pegar mais sol, ela está pegando muito sol. Então nós temos que analisar no nosso contexto as coisas que provocam essa emoção em nós e ir trabalhando com isso. E a poda desse ego adoecido está justamente em entender que ninguém está aqui para fazer aquilo que eu quero que seja feito do meu jeito. Quando eu entendo isso e sei que a raiva em mim é natural, mas aí existe uma questão. Eu preciso aprender a sinalizar para o outro aquilo que eu não gosto. Porque às vezes tem alguém que nos provoca raiva há muitos anos e eu nunca disse para essa pessoa, não faça mais isso. Ou eu nunca mostrei para ela que aquilo me incomoda. E aí entra o mártir que vai suportar tudo. E aí aquilo começa a prejudicar o próprio corpo. Então há um jogo. Eu não posso colocar minha base emocional fora. O outro é responsável pelas minhas emoções. Mas eu preciso comunicar o outro. Tem as técnicas de administração também. De repente você chega em casa e pega uma almofada e estoqueia ela meia hora. Ou então você vai fazer uma corrida, você vai andar de bicicleta. Isso ajuda a extravasar essa raiva que você está sentindo. Tá, mas você vai passar a vida inteira fazendo isso? Porque de repente lá no trabalho você não pode pegar o teu chefe pelo pescoço. Você vai perder o emprego. Mas nem o teu filho que está em casa merece receber aquela carga de raiva. Então vai fazer uma atividade para extravasar isso. Mas ao mesmo tempo que tu vai fazer essa atividade, se pergunte por que aquilo está se movimentando dentro de você. Senão você usa uma técnica para extravasar a raiva e perde a oportunidade de analisar o que é internamente que precisa ser trabalhado. Tá? E para nós finalizarmos, Joana de Ângeles diz assim: quando ofendido, o indivíduo deve expressar os seus sentimentos ao agressor, aos amigos, sem queixa, sem mágoa, demonstrando ser normal e necessitado de respeito, de consideração, como todas as demais pessoas. Eu quero contar para vocês, fazer uma analogia para nós finalizarmos nossa conversa de hoje à noite. Imagine assim que cada um de vocês é uma praça pública, bonita, grama, sombra, flores, banco, todo mundo adora ir nessa praça pública. Você é uma praça pública. Quantas vezes chega na tua praça pública algumas pessoas levam frango, a farofa, o cachorro, chegam lá, comem, jogam os lixos no chão, o cachorro faz xixi na grama, levanta e vai embora. Pode ser a nossa praia. Pode ser praia. Faz isso. E aí você não fala nada, vai lá e junta, fica com todos os lixos, e guarda aquilo, e remoe aquilo. Vocês já observaram que algumas praças bem cuidadas têm plaquinhas? Não pise na grama, não ande ali, não faça barulho, não jogue lixo. Então, se nós somos essa praça pública ou essa praia pública, a gente precisa começar a pôr plaquinhas para sinalizar aquelas pessoas com quem a gente vive e avisar elas, ó, eu não gostei do que você fez, me magoou, eu gostaria que tu não fizesse mais. Isso é pôr uma placa, dizer para o outro. Não é guardar e depois agredi-lo, é avisar, é dizer. Isso é cuidar da minha dignidade. Aí eu coloco uma placa disso, ou eu coloco mais uma plaquinha dizendo assim, olha, você fez aquilo, aquilo me ofendeu muito. Porque daí a pessoa com quem você convive, ela sabe. Agora tem pessoas que não respeitam placas. Infelizmente tem pessoas que não respeitam placas. Aí talvez você tenha que pegar e comprar uma tela dessas de aço, bem furadinha, faz um fechadinho de tela. Tá? Tem pessoas que pulam até as telas, as grades, elas derrubam tudo, elas não respeitam. Agora existem algumas situações que a gente tem que fazer muro. Existem situações que a gente precisa fazer muro. Porque por mais que a gente tenha
relacionamentos que são kármicos, por mais que a gente tenha, precisa ser analisado se você precisa continuar vivendo numa relação em que você não pode viver. Mas o essencial para esta noite é assim: olhem para as emoções de vocês, elas estão aí. A raiva existe em todo ser humano. Comecem a observar como que ela é para vocês. Não tenham vergonha de expressar ela. Eu estou exercitando muito isso em mim, porque eu amorteci e congelei muito essa emoção em mim. Então, agora eu estou num exercício desse. Sinalize as pessoas com quem você vive daquilo que não te faz bem. Não é o reizinho falando aí, é você. Sinalize. Peça para ele que respeite esse espaço. Tá? Então era essa a minha intenção dessa noite, de dividir com vocês um pouco sobre isso. Para frente a gente pode falar mais sobre medo, tristeza e outras emoções. Gratidão pela atenção de vocês.